de fato, eu tenho esse casal com amigos mesmo. E por consequência disso, eu tenho muito respeito por esse casal. E quando eu falei que eu estava vindo aqui hoje, eu não tive dúvida em quem chamar os meus discípulos para estar, porque eles amam muito também estar aqui com os pastores. João e Negão. Negão, com todo respeito, né? Aliás, eu nem sei o nome dele, eu só chamo ele de Negão. E nós estamos muito felizes aqui com vocês. Amém? Pode sentar, queridos, por favor. Eu confesso para vocês, eu preguei semana passada na igreja, quando o apóstolo estava viajando, eu preguei amanhã lá, às 10h30, uma palavra sobre a roda da revelação que nós estamos trabalhando nesse tempo todo, sobre a questão até chegar hoje, na verdade, a roda da revelação hoje, lá é da comunhão. E eu, na minha cabeça, eu estava tentando associar alguma coisa para trazer para cá, fui buscar Deus. E eu estava projetando, sabe, algo muito relevante para trazer aqui para os irmãos. Mas, E aí, gente, eu estava meditando, e hoje pela manhã eu estava lá na igreja, enquanto eu orava a Deus, e Deus ministrou no meu coração para trazer uma palavra para vocês. E você, Deus, mas essa palavra, Deus, e eu fui confirmando no meu coração. Eu confesso que até agora, pastor, eu estava cutucando no meu iPad, tentando ainda entrar onde eu queria. Porque eu gosto de falar de avivamento, eu gosto de falar de Pentecoste, eu gosto de falar do Espírito Santo, porque na verdade eu vivo isso. Mas eu sou me transicionando em outras coisas, e eu quero compartilhar aquilo que Deus falou com a gente nessa festa, por sinal maravilhosa. A outra coisa, eu não sabia se seu bom não, eu sabia que você pregava muito bem, né? Cantar, eu não sabia disso. Daqui a pouco eu vou ver, na próxima vez que vier aqui, eu posso dançando. Eu sou até só, né? Eu danço mais que não. Quando você dança, porque cantar estava bem demais, eu chegava na igreja. Mas eu escolhi de voltar, gostou? Quem está feliz, amém? Pentecoste para mim é baseado em três grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar da oração. É onde nós buscamos, sustentamos a presença de Deus através das nossas orações. A oração do justo pode muito todos os seus efeitos. O Senhor diz em Isaías 59, que ele diz assim: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa nos ouvir, o braço do Senhor está encolhido para que não possa nos salvar, e nem os ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. Sempre vai nos ouvir. 1 Pedro 3,2 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os ouvidos atento às nossas orações. Fantástico. Mas entre ele ouvir e ele de fato concretizar aquele pedido seu, existe um intervalo que é um hiato, que esse hiato é o hiato de só agir em princípios, Porque a gente sabe que Deus não se move pelas emoções. Porque se fosse assim era fácil. A gente sabe chorar. A gente chorava e comovia o coração de Deus. A gente sabe que Deus só se move pelos princípios da palavra. Mas Ele escuta as nossas orações. Mas eu não vim descodificar essas coisas não, só passando aqui um entendimento. O segundo pilar é o pilar da palavra. O próprio Deus nos ensina sobre a questão de conhecermos a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecemos como? Através da palavra, Oséias 6,3. Agora, você sabe que esses grandes homens também oravam, estudavam a palavra, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim, que Paulo, ele chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, quando vieres a mim, passa por na casa de carne, e traz lá a minha capa, os meus livros e principalmente os pergaminhos. Daniel 9,2 diz assim: hoje eu consigo entender a revelação dos últimos tempos, pesquisando os livros. Davi disse no Salmo 1, eu medito de dia e de noite na palavra. Então, a gente não tem jeito não, tem que estar lá. Temos que estar lá. Então, esses são dois pilares fundamentais para a gente viver um Pentecostes. Porque só uma oba, essa igreja não é disso, eu conheço os pastores de vocês. Não é só para
para mexer no emocional? A gente até sabe. Me dá 3 minutinhos aí, daqui a pouco eu faço chorar. Eu sei fazer isso. 3 minutos só que preciso. Eu começo a contar uma história, começo a mexer no meu emocional, 80% do ser humano é emoção, daqui 3 minutos você está chorando. Isso é lindo. Mas não é isso que Deus está fazendo para a gente. Deus não quer mexer nas nossas emoções, Deus quer implantar princípios. Lógico que nós vamos, de uma maneira ou outra, vamos ser ali, de alguma forma, ministrados emocionalmente. Mas o que o Senhor quer nos ensinar hoje é princípios. E o terceiro pilar, eu falei 3, né? 4. E o terceiro pilar, que é o que eu quero hoje focar um pouco mais aqui, que é o que o Senhor ministrou no meu coração, é o pilar da adoração. Esse eu já vou começar a justificar daqui a pouco. E o quarto pilar, que sustenta toda uma vida de avivamento, de Pentecostes, é de fato o batismo de fogo. Mas eu vou deixar para o final o batismo de fogo. Eu vou tentar ser rápido, no máximo até meia-noite eu consigo terminar tudo. Você vai ficar comigo na sua casa. Estou brincando. Eu quero falar hoje, começar aqui, sobre uma história, na verdade um hiato, que existe entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2. Entre esses 2 versículos de Gênesis 1, existe um hiato, um intervalo, uma dimensão de tempo, em cronos, que eu não sei te dizer quanto tempo foi. Que não tem como mencionar e dizer se foi 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos. Não temos como entender qual foi o tamanho do tempo desse intervalo que teve entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. A bem da verdade, para a gente entender o processo da criação, nós precisamos entender a ordem cronológica da criação. O que a gente entende, meu irmão, é que na verdade a ordem cronológica da Bíblia ela não começa em Gênesis 1. Ela começa em João 1. Na ordem cronológica, esse é o primeiro versículo da Bíblia. João 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio de todas as coisas era Jesus. E Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Então esse é o primeiro versículo, numa ordem cronológica da Bíblia. Ainda antes de Gênesis 1, nós temos o Salmo 90, versículo 2, que diz assim: olha, antes que houvesse, antes que os montes nascessem, e a terra e o mundo fosse criado, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ainda antes de Gênesis 1, existe Isaías 43:13, que diz assim: antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes de Gênesis 1, existe o Salmo 93, versículo 2, que por sinal foi apaixonado, quem escreveu foi Moisés, e ele diz assim: o seu trono está firmado, fincado desde a antiguidade. Tu és Deus desde a eternidade. Agora sim, dentro de uma ordem cronológica, nós chegamos em Gênesis 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando a gente olha os céus e vê ele no plural, ele está correto. E quem nos ensina muito bem sobre os céus foi o apóstolo Paulo. Aliás, eu lembro um dia, pastora Josi, quando o Luiz Felipe, ele queria entender quem criou Deus. Né? Ele chegou para mim, com talvez uns 10, 11 anos, e disse assim para mim: pastor, papai, quem que criou Deus? Eu falei: não, ninguém criou Deus, ele é Deus. Não entendo isso. Mas como que ele nasceu? Eu falei: ele não nasceu, ele não precisa da criação para provar que ele é Deus. Ele é Deus. Aí ele disse: não, tudo bem, mas ele veio de outro lugar, de onde ele veio? Ele não veio de lugar nenhum, filho. Ele é. Através dele nasceram todas as coisas. Não, mas da onde que começou tudo? Mas, meu irmão, o Espírito Santo aquele dia providenciou uma bola de futebol. E ele viu aquela bola de futebol e ele esqueceu das perguntas e foi jogar futebol. Eu achei a coisa mais linda do mundo que o Espírito Santo fez naquele dia. Porque eu já explicar, o pastor ele não ia conseguir dar conta. Mas tudo você precisa entender que Deus não precisa da criação para ele existir. Ele é Deus. Ele está acima de todo e qualquer coisa. Agora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente olha e entende sobre esses céus, existem 3 níveis de céu. O primeiro céu é onde nós estamos. Onde estão as nuvens, é onde estão os demônios habitam, onde anjos habitam.
Ah, pastor, achei que o demônio só estava no segundo e no terceiro céu. Ah, mas como você vê alguém sendo liberto de um demônio, possuído por um demônio, você não foi levado ao terceiro céu para Deus. Ele estava aqui. Não é verdade? Quem teve visão de anjo, viu um anjo na terra. Então eles habitam aqui. Também habitam no segundo céu e também habitam no terceiro céu, como Deus permite. O segundo céu é onde são as estrelas, as galáxias, o sol. Esse é o segundo céu. Agora, o terceiro céu, que possivelmente foi o primeiro céu a ser criado por Deus, o terceiro céu, é onde está, de fato, o trono de Deus, onde as abas das suas vestes, como Isaías teve a visão, eu vi as abas das suas vestes, que coisa dele. Então, esse possivelmente é o terceiro céu que o apóstolo Paulo foi arrebatado uma vez e viu. Só que quando ele voltou, ele disse assim: eu não sei se foi no corpo, ou se foi fora do corpo, eu não estou entendendo. Realmente não estou entendendo. O que eu entendo é que não é isso que eu compartilhar com vocês que eu vi. O apóstolo Paulo quis dizer o seguinte: eu cheguei a ouvir algo lá tão poderoso, tão grande, que eu não consigo, não tenho adjetivos, não tenho palavras para expressar o que eu vi lá. Então é melhor dizer: não é isso que eu vou compartilhar o que eu vi. Ele é valedor. Mas eu entendo ele. Eu fico imaginando o seguinte: a Bíblia fala dos serafins, que tem 6 asas, onde 2 cobrem os pés, com 2 cobrem os rostos, e com 2 ele voa. Que no meio das suas asas, entre as suas asas, tem olhos. Hoje você vê no Instagram, você vê agora com a inteligência artificial, eles estão desenhando os anjos como eles são lá, esses anjos de Ezequiel, esse anjo, esses serafins, esses querubins. Meu irmão, é um ser esquisito demais. Se você um dia está aqui fechando a igreja, está você sozinho, foi todo mundo embora, você apagou a luz da igreja, tudo preto. Olha aí, você apagou a luz, na hora que você virar, fechar a igreja, você viu um querubim desse da vida, um serafim desse da vida. Meu irmão, você tem 2 opções: é fechar a igreja aberta, sair correndo, não olhar mais para trás, desesperadamente você vai embora, ou você morre. Na minha, eu acho que quando eu olho, o SUS é tão grande que eu vou morrer, eu não posso morrer. Paulo viu um trem desse esquisito e disse assim: não é isso que eu vou compartilhar com você. Deus não falou assim: você é mais louco, eu vou levar o outro apóstolo João. Quando o apóstolo João chega lá e vê todas as coisas, e antes dele dar desculpa em dizer que não é isso ele compartilhar o que ele viu, Jesus chega para ele em Apocalipse 20, versículo 5, ele diz assim: compartilha e escreve. Não tem jeito. É por isso que ele escreve o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Agora, o que você precisa entender é que quando Deus cria o terceiro céu, ele começa a povoar o terceiro céu. Ele começa a trazer vida do terceiro céu. Ele começa então a criar anjos. Só que anjos, você precisa entender, anjos não foram criados de uma vez só. Deus, quando ele cria os anjos, ele cria por patentes, para exercer funções, para exercer serviços ministeriais no céu. Quando Deus cria anjos, ele não cria como eu e você, como ele criou eu e você. Ele criou anjos através do sopro criativo dele, do ruar dele, do ruach, como diz. Quando Deus cria anjos, ele cria através do sopro. Por isso que anjo não morre, porque ele é a própria essência de Deus. Quando ele cria os anjos, e eu vou te dizer que ele cria por patentes, e vou explicar e provar isso para você daqui a pouco, ele cria pela própria essência, para exercer funções, porque o nome de anjos significa espíritos ministradores. Espírito vem da palavra ruach, que significa vento grande. Ficou claro? Vamos caminhar. Mas Deus faz um anjo diferente. Ele começa a criar outros anjos, mas um ali é especial demais. Um ali é distinto. Um ali é extraordinário.
um desses anjos que ele cria é um querubim ungido. Porque na palavra você não consegue encontrar o querubim ungido a não ser esse anjo. De fato, com uma unção, um poder diferenciado. Pastor, até o meu celular, eu achei que estava aqui o texto, e eu quero ler o texto. Vocês conseguem colocar o texto aqui? Consegue? Põe Ezequiel 28 para mim, então, versículo 12. Ele cria um anjo, e esse anjo era distinto. Esse anjo tinha algo diferenciado, o próprio Deus exaltou. O próprio Deus fez propaganda desse anjo. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, começa com a história desse anjo. Vocês vão conseguir? Não, eu leio aqui. Ezequiel 28, versão, vai essa aí. Versículo 12. Que versãozinha, hein? Vocês não têm essa? Porque eu decorei na outra, então eu estou totalmente perdido nessa versão. Pode ser Almeida corrigido, se tiver. Se não tiver, não tem problema não. Então, gente, vamos lá. Deixa eu ler a minha aqui, porque eu tenho na cabeça, senão eu vou me confundir. Olha o que diz assim, versículo 12. Assim diz o Senhor, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Assim diz o Senhor, é o próprio Deus, falando dessa criação que ele acabou de fazer. Ele diz assim, estivesse no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas eram tua cobertura, o sardio, o topázio, o diamante, o turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbunclo, a esmeralda, de ouro, e te fizestes os teus tambores e pífaros no dia em que fostes criados. Tu és um querubim ungido para cobrir e estabelecido o monte santo de Deus, e estava no meio das pedras preciosas e nela andava. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que fostes criado. O próprio Deus está exaltando essa criação. Quando Deus cria esse anjo, que nós conhecemos ele como Lúcifer, e que os judeus chamam ele de Samael, esse anjo, ele foi criado com toda essa honra, cheio de pedras preciosas, 9 pedras preciosas. Mas foi colocado dentro dele ali, não sei se você percebeu na leitura, foi colocado dentro dele uma obra de tambores e pífaros. O que significa pífaros? Pífaros é instrumento de sopro. Foi colocado dentro desse, o próprio Deus colocou dentro dele a obra da adoração. Esse anjo, ele na verdade, como eu já vi pregadores dizendo, que ele era o regente da adoração do céu, que ele não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele na verdade, ele tinha adoração dentro dele. Ele na verdade, era a verdadeira adoração. Quando esse anjo andava, porque ele era ungido, ele era um querubim ungido. Você pode correr nas escrituras, você não vai achar um querubim ungido. Existem outros querubins, mas ungido não, porque esse era diferenciado, ele era um nível assim. Quando o Satanás andava, ele exalava a adoração. Na medida que ele caminhava, outros anjos reconheciam isso nele, porque o próprio Deus o exaltou. O próprio Deus disse, tu eras o querubim ungido, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. No versículo 12, ele vai assim, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Meu irmão, é o ápice da criação de Deus naquele momento, logo depois da criação dos céus e da terra. Só que tem um detalhe, Lúcifer, quando ele percebeu, ele viu que de fato ele era tudo isso mesmo. Ele era distinto. Ele estava um nível acima de todos os outros anjos. E quando ele olhou para dentro dele, ele percebeu que de fato havia algo diferenciado. E por consequência disso, aí eu aprendo também que até os anjos têm seus livre-arbítrios, tomam as suas decisões.
Porque quando ele olhou para dentro dele, ele viu toda essa grandeza que os outros não tinham. E aí ele faz aquela declaração, que foi a gota d'água. Subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Meu irmão, peraí. Você sabe que Isaías capítulo 42, versículo 8 diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com o maior da sua criação. Quando Lúcio faz essa declaração, a Isaías, subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo, Deus levanta do trono. E Deus novamente agora sopra novamente. E no meio desse sopro sai uma voz, sai um nome, e esse nome é Miguel, que quer dizer, quem é como Deus? Como então agora você percebe que agora vem um outro momento. Quando o Miguel agora, ele vem através do sopro de Deus, agora Miguel vem, quem é como Deus? Esse arcanjo agora vem com uma espada de fogo. Mas peraí, por que Deus criaria um arcanjo com espada de fogo, pastor? Para que espada? Se no céu não tinha guerra, se no céu não tinha levante, se no céu não tinha inimigo, não tinha até então. Se levanta o primeiro inimigo, e Deus agora cria o próximo grande general, o grande defensor, Miguel. E a Bíblia diz que agora Miguel é uma espada de fogo, e ele vai até esse anjo que foi criado por Deus, Satanás. Meu irmão, isso aqui não é história da carochinha não, mas isso aqui é Bíblia, eu estou provando para você na Bíblia, tá bom? Quando ele então cria esse anjo vem agora com essa espada de fogo, e ele pega o anjo, ele pega agora o diabo, e agora deixa eu ensinar algo para você, por favor, se tem uma coisa que você jamais pode querer, debater com o diabo, não faça isso não faz isso não, porque se tem uma coisa que o diabo é bom de lá, porque a Bíblia diz que um terço dos anjos também criado através do sopro criativo de Deus, caiu ao lado do diabo e cedeu a voz da serpente. E agora, eles agora não são mais anjos, agora são anjos caídos. Porque quando Miguel vem e pega esse querubim ungido, o diabo, ele lança junto com Satanás um terço também dos anjos que foram agora caídos junto com o diabo por ter caído na lábia dele, porque ele fez aquela declaração: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. E naquele momento da história foi criado Hades, Sheol, o inferno, como você achar melhor, vai tudo a mesma coisa, lugar de tormenta. Sheol no hebraico, Hades no grego, lugar de tormenta, inferno. Agora eu aprendi duas coisas que eu quero ensinar para vocês bem rapidinho aqui, com relação à tua posição diante do diabo. Porque você sabe que quando o diabo ele se rebela contra Deus, o Senhor aparece para, logo quando ele é lançado no inferno, e aí eu aprendo duas coisas tremendas com Deus, que o diabo você não tem que negociar. Você tem que mostrar qual é a tua posição diante de Deus. É isso, é só isso. Quem é você diante de Deus? Não tem negociata. Porque a Bíblia diz em Efésios 1:20, diz assim, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade e inferno. O próprio Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Essa é a posição do meu Jesus e do teu Jesus diante do mundo espiritual. Acima de todo principado e potestade, ao lado de Deus. Só que você tem uma posição também no mundo espiritual. Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 6, diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Efésios 2, você tem que gravar isso aí. Esse é um dos textos mais importantes que você tem que gravar. De todos os textos lindos da Bíblia que você tem que gravar, esse para mim é um dos mais relevantes. Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 6, diz assim: e juntamente com ele, com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de principados e potestades e dominadores, acima do inferno. Essa é a tua
frase que eu gosto dela. Lembra quando o homem pecou? E Deus chega para Adão e fala assim: Adão, cadê você? Aí Adão falou assim: eu tive medo e me escondi. Até então não tinha medo. Até então o medo não tinha entrado. Mas agora entrou. Por conta do pecado. Aí Deus falou para Adão: eu sabia, eu sei disso. E por consequência disso agora vai ter um peso aqui. Com o suor do seu rosto você vai ter que agora, você vai trabalhar, e com o suor do seu rosto você vai comer. Aliás, você sabe que Jesus está voltando, tá, gente? Jesus não está voltando? Sim. Ele está voltando, tá? Falta pouco. Eu gosto de dizer que ele já montou um cavalo branco. Só que agora você sabe que ele não vai vir mais pintado num jumentinho. Ele vai vir montado num grande e poderoso cavalo branco. Agora ele não tem mais aquela coroa de espinho, mas a coroa, como diz Apocalipse 1 e Apocalipse 19, a coroa é cheia de diademas. Ele já não vai ter mais aquele rosto ferido, machucado, mas o rosto dele brilha com a força do sol quente. Quando ele já não vai ter mais aquelas vestes rasgadas, mas as vestes dele é de linho branco, puro, fino, salpicado de sangue. Ele já não vai ter mais aquela identificação que quando ele carregou a cruz, foi colocada uma corrente, e aquela identificação no peito, que estava escrito o Rei dos Judeus, e quando ele foi crucificado, foi colocado no alto da cruz, está escrito o Rei dos Judeus. Não. Só que aquela identificação agora está na sua coxa direita, que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o jeito que vai buscar a gente. Vencedores. Porque a Bíblia fala que você não é vencedor, sabia disso? A Bíblia fala que você é mais do que vencedor. Que coisa extraordinária isso. Quando o diabo. Então, deixa eu só concluir um negócio, só um parênteses. Quando a gente for para o céu, junto com a tua família, diga amém. Amém. Vai junto com você, tua casa, tua família, todas aqueles que você ama, diga amém. Amém. Isso. Quando a gente for para o céu, a Bíblia diz que nós vamos ser levados, porque eu creio no arrebatamento. Eu creio que muitos de nós vamos nem passar pela morte física, diante de todo o cenário, entendeu? Não é só o cenário político, não é só o cenário do mundo, não. É a palavra, profecias milenares se cumpriram. É o que está prestes a acontecer, é o arrebatamento. Então, quando a gente for para o céu e encontrar com Jesus nos ares, que coisa linda vai ser. Todo mundo sai correndo, pulando o braço dele, pulando o peito dele, pulando a parte dele, essa coisa maravilhosa. Vai caber todo mundo no poder, ele é muito fortão, muito grande. Depois nós vamos conhecer, aí a gente já sou eu, né? Aí eu quero conhecer Deus. Quero chegar lá depois de ver meu Jesus, meu Pai, poxa, obrigado por ter teu filho amado, Jesus. Que coisa extraordinária, quero dar um beijo. E sem sombra depois de tudo, eu quero conhecer o nome do Espírito Santo. A pessoa mais importante nessa terra, né? Mais do que minha família, minha esposa, meus filhos. A pessoa mais importante dessa terra para mim é o Espírito Santo. E depois, meu irmão, eu vou ficar perdendo tempo em conhecer Davi. Eu amo Davi, não vou querer conhecer Elias, Eliseu, Sansão, essa galera. Não vou saber porque eu vou ter eternidade para conhecer eles, professor. Sabe o que eu quero? Eu estou usando de um exército que eu já estou fazendo ele aqui na terra. Eu quero um forte, poderoso. Porque eu quero uma bela. Pastor São, me ajuda, pastor. Quando a gente vê, eu vou voar nele já decidi, vamos tomar uma voadora, vamos pegar uma pessoa, depois de pegar uma pessoa, já vai lá, vai embora, ele é eterno. Vamos bater nele todo dia, só de raiva. Se é que aquele infeliz está lá, né, pastor? Se é. Quando Deus fala para Adão, você vai ter que ralar, e com o suor do seu rosto, é que você vai comer, daí a sentença. Vira para a mulher, agora você vai ter dor de mar. E vira para Satanás, que está incorporado numa serpente, diz assim: você vai rastejar e vai comer pó. Agora você já viu cobra comer pó? Mas porque cobra não come pó. Por isso você nunca viu. Então quer dizer que a palavra está errada, quer dizer que no original não é nada disso. Não, é exatamente isso no original. O que quer dizer é o seguinte: o homem veio do pó e do pó é normal. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: o que você vai comer é o homem que não sabe a posição que tem Deus. Por isso que o diabo lá em Gênesis ele era uma
12, 14, ele virou um dragão. Quem é que deu tanta papinha assim para ele crescer desse jeito? Os filhos de Deus que não sabem a posição que tem em Deus. Por isso, ele cresce e se torna forte. Por isso que na vida de muitas famílias ele é tão poderoso como um dragão. Só, meu irmão, que você tem uma posição que é a posição mais poderosa. É sentar ao lado de Jesus, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade e dominadores. Agora, o que você precisa entender é que quando Satanás foi lançado, o próprio Jesus disse isso em Lucas capítulo 10, versículo 18. Eu vi como Satanás foi lançado como um relâmpago na terra. E nesse momento, meu irmão, é onde os cientistas dizem que houve uma grande explosão. E por consequência dessa grande explosão, a extinção dos dinossauros. Porque negar que esses bichos existiram não tem como. Quando a gente vai no museu lá na Inglaterra, quando a gente vai lá no museu da Inglaterra, eu gosto de tirar essas ondas assim. Aí a gente vai lá e tem aqueles fêmur, né, aquelas ossos grandes ali, no fundo ali, uma galinha, meu irmão. Eles existiram. E é nesse momento da história, ainda entre o versículo, eu estou entre o versículo 1 e não cheguei no versículo 2, vocês estão ouvindo não? Eu estou só entre esse ato, só contando a história que aconteceu nesse período aí. E nesse momento, então, quando Satanás é lançado, houve uma grande explosão. Aí sim que nós chegamos no versículo 2. Agora sim. Agora, quanto tempo foi de bronze, eu não sei te dizer. Deve ter sido muito tempo. Agora chega no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, aí no original diz assim, e a terra se transformou num caos. Peraí, quando Deus cria as coisas, Ele cria desconfigurada, ela se transformou num caos. Porque Deus não faz nada no caos. Mas nesse momento da história, quando então Satanás é lançado, houve então essa grande destruição. Agora chegamos no versículo 2. Até então Deus não tinha falado. Até então Deus, Ele só tinha, a gente viu o versículo 1 e o versículo 2, Deus não fala. Mas quando chega no versículo 3, aí a gente vê um negrito no número 3, ou na letra. Eu não sei se alguma vez a gente chamou atenção nesses negritos que tem no começo da tua Bíblia. Ou está em negrito na letra, ou está em negrito no número. Ou no versículo anterior, está entre colchete de pausa. Quem já viu isso? Ou entre colchete de célula. O que significa isso? Eu não entendi. Eu gravo a Bíblia da minha avó, não vou falar o nome que foi, porque vai me estudar a minha careca, vai aparecer mesmo. Mas quando eu vejo a minha avó, tinha entendido pausa. O que essa pausa está fazendo aqui? Que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Eu não entendi. É porque exatamente a pausa era um final de um ciclo, mas mesmo dentro da história. Toda vez que você tiver entre colchetes, pausa ou célula, é porque selou aquele primeiro momento da história, mas é uma continuidade ao outro processo da história. Talvez com uma perspectiva diferente, com entendimento diferente, mas na mesma sequência. Conseguiram compreender? Todas as vezes que você vê então um negrito ou a letra ou o número, é porque é um novo pergaminho, um novo tempo sendo escrito, com uma perspectiva nova, com um tempo novo. O Salmo de número 3, só que aqui me chama para pegar o Salmo de número 3 aqui. Tem muitos detalhes que falam sobre essa questão. Eu já fiz a minha propaganda aqui, já vou te chamar semana que vem, eu estou brincando. Mas vamos lá. Quando você olha para a tua Bíblia, no versículo 3, na minha aqui está em negrito. Por quê? Porque agora Deus falou, porque agora Deus começa a escrever um novo tempo. É um novo ciclo. Versículo 1 e 2, Ele criou os céus e a terra. Versículo 1, céus e a terra. Versículo 2, a terra se transformou em caos. Mas olha o 3, agora ele fala, disse Deus, haja luz, e houve luz. É a primeira palavra que Deus deu até então. Quando Deus começa algo, Ele conclui aquilo que Ele começou. Quando chega no versículo 11, para a gente ganhar tempo, que nós estamos em Pentecoste, mas eu estou lá de jeito ainda, né? Mas tudo bem, vamos chegar lá em Pentecoste. Talvez lá para meia-noite, mas tudo bem, estou brincando. Vocês estão comigo, igreja? Amém. Eu estou vendo vocês aqui. Quem está dormindo, diga amém.
na terra. E a matéria-prima que Deus usou para criar as árvores frutíferas, foi a própria terra. A matéria-prima que Deus usou foi a terra. Agora, quando chega no versículo 20, ele dá uma ordem para os peixes, para a água. Ele diz assim: água, produza os seres viventes, produza os peixes. A matéria-prima que Deus usou para criar os peixes foi a água. Mas quando chega no versículo 26 e no versículo 27, tem dois verbos aí. E dois verbos que chamam muita atenção. Diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todo o resto que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Quando a gente vê esses dois textos, a gente vê dois verbos. O primeiro verbo é o verbo façamos. É o verbo fazer, de façamos. E o segundo verbo é o verbo criar. Ele usa criou, pois, Deus. Quando a gente pega no original esses dois verbos e faz uma associação um com o outro, sai algo aqui extraordinário. Porque o verbo fazer, façamos o homem, ele vem de original assa. E assa significa escolher uma matéria para se criar. Deus então escolhe uma matéria para criar alguma coisa que não existe. E o verbo criou significa bar, ou bar, que quer dizer algo, fazer, criar algo de alguma coisa que não existe. Só Deus pode criar alguma coisa de alguma coisa que não existe. Vocês estão comigo, né? Então o que esses dois verbos estão dizendo? Façamos, assa. Eu vou escolher a matéria-prima para criar alguma coisa de alguma coisa que não existe. Qual a matéria-prima que eu vou escolher? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu eles, o Filho e o Espírito Santo. Aí agora eu vou criar alguma coisa que não existe. Eu vou criar o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, o diabo, esse ser extraordinário que foi criado antes, magnífico, onde o próprio Deus exaltou a criação sobre esse anjo, quando ele viu o homem sendo criado, a imagem e semelhança do Filho, do Pai e do Espírito Santo, o diabo ficou endemoniado no inferno. Eu era o perdedor, eu era o ápice da criação, eu era o cara, até que achou-se iniquidade de seu coração. Naquele momento, vocês vão comigo, vocês vão compreender, né, gente? Quando Satanás é lançado no inferno, quando o diabo é lançado no inferno, Deus tira aquela essência que tinha colocado dentro dele, a obra de tambores e pífaros, a obra da música, a obra da meditação. Quando Satanás é lançado, ele tira do diabo aquela obra, e agora, meu irmão, é retirado. Por isso que o diabo, quando ele lança, por isso que o diabo te odeia tanto. Porque ele era adorado, agora não é mais adorado. E quando ele viu o homem, a imagem e semelhança dele, a imagem e semelhança deles, ele acaba de criar o homem, a imagem e semelhança. Como eu gosto desse momento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando aquele homem está criado, aquele boneco de barro está criado, ele agora ajoelha, isso é para minha conta, tá? A Bíblia não vai ter hoje, mas eu gosto de feitar uma forma. Aí eu fico imaginando isso. Deus ajoelhando, sabe? Não diante da sua criação, mas para fazer algo poderoso. Ele pega, sobra dentro daquele boneco, até então, o sopro de vida, e coloca dentro dele aquela obra, a obra da adoração, aquela obra que foi tirada do diabo, aquela obra que era para que o diabo fosse o verdadeiro adorador para ele, para Deus. Agora ele foi arrancado do diabo e foi colocado dentro de você. Por isso que Deus não procura pastores, Deus não procura apóstolos, Deus não procura bispos, Deus não procura evangelistas, Deus não procura mestres. Você pode pegar na Bíblia, você vai procurar, vai encontrar Deus só procurando essas pessoas com esses títulos. Só uma classe que Deus procura: os verdadeiros adoradores. Antes de
mesmo no momento dos dias maus, porque dentro de você existe uma essência que foi colocada em você. A essência de adorador. Você sabia disso? Dentro de você tem uma essência de adorador. Nós estamos vivendo festa de Pentecostes. Pentecostes é adoração. Pentecostes é o poder de Deus. Mas o poder de Deus, através da adoração, fazemos a Ele. Sabe, isso nos remete a termos um posicionamento de adoração em todo o tempo da nossa vida, mesmo nos dias maus. Porque todos nós somos sujeitos para passar os dias maus. Deixa eu contar um testemunho meu. O dia que eu entendi isso, eu falei assim, meu Deus, que coisa extraordinária é isso? Eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero hoje passar o dia de adorar. Não importa o que vai acontecer, Senhor, eu quero adorar a Deus hoje. Eu levantei de manhã e o meu objetivo era adorar. Corri no YouTube e peguei aquela música antiga que diz assim, só pra te adorar e fazer seu nome grande. Eu peguei essa música e ali eu comecei a ministrar. Pus Gabriel Guedes e comecei a ministrar essa canção no meu espírito. Aí eu fui naquele dia e saí. Quando foi umas 10 horas da manhã, eu recebo uma ligação da minha mãe. A minha mãe mora em Poços de Caldas, do Minas Gerais. Eu, em Volta Redonda, estou 360 quilômetros de distância da minha mãe. E ela me diz assim, filho, olha aí porque o seu pai está muito mal, está muito enfermo. Acordou muito mal, não lembro se era um acidente, eu não me lembro o que foi, ele estava muito mal. E para minha mãe ligar, vai dizer que meu pai não estava bem, porque o negócio estava feio. Minha mãe não era disso. Não era mesmo. Aí eu falei assim, não está bem, não mesmo. Para minha mãe falar um negócio desse, ele está mal. Eu corri, não me lembro, eu corri para dentro do banheiro, o lugar mais fechado que podia ter naquele momento. Eu corri no banheiro, fechei a porta, me ajoelhei, e aí eu disse, Senhor! Quando eu falei, Senhor, eu já logo ia começar a descarregar disso. Porque isso a gente está fazendo muito bem. A gente é bom a pedir. Isso é com a gente mesmo. Chegou a dor de barriga, Senhor, me ajuda. Senhor, não estou dizendo que a gente não tem que orar. Falando com Deus. Não estou dizendo que a gente não pode chegar diante de Deus com os nossos pedidos, até porque Ele está nos ouvindo. Ele não está nos ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. Pelo contrário, Ele está nos ouvindo. Mas sabe qual é a verdade? Porque naquele dia eu tinha feito uma aliança com Deus, que eu passaria o dia somente em adoração a Ele. Meu irmão, eu quero falar para você que é um desafio. Porque a primeira coisa que eu fiz diante da adversidade, diante da luta, diante da má notícia, foi ajoelhar e dizer, por favor. Quando eu acabei de dizer isso, por favor, Senhor, por favor. E aí vim aos pedidos. Meu Pai, e eu tinha argumentos para isso. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, mas peraí. Logo de manhã não foi isso. Logo de manhã você tinha falado outra coisa. Você tinha feito uma aliança diferente. Você disse que ia lembrar. Aí eu levantei daquele lugar e comecei novamente. Só para te adorar. Vamos subir. E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Deus, só para te adorar. E continuamos o dia, quando de repente, talvez uma meia hora depois, no máximo uma hora, não lembro muito bem exatamente, mas minha mãe me ligou novamente, aí minha mãe disse, filho, pode ficar tranquilo, que aqui em casa está tudo resolvido. Seu pai está perfeito. Glória a Deus! Então funciona. Meu irmão, sabe o que eu e você precisamos fazer no dia mau? É nos prostrarmos em adoração a Deus. E agradecer. Eu sei que às vezes não é fácil. Porque você pode dizer, com certeza, até que o Senhor
Senhor tem te ajudado, sim ou não? Sim. Com certeza. Eu sei que você passa por desafios, eu sei que você tem lutas, eu sei que às vezes o diabo bate na tua porta. Até porque Jesus não prometeu nada muito diferente disso, não. Ele disse: o mundo vai ter esses desafios, mas tem que olhar porque eu venci o mundo, e certamente venceremos com ele. Então os desafios vão vir sim, mas é o Senhor que vai nos sustentar no meio dos dias maus, principalmente quando você está em adoração. Quando fala de adoração, não tem como, eu tenho que lembrar de Paulo. Lembra de Paulo, lá em Atos capítulo 16, Paulo e Silas, eles foram pregar. E eles estavam pregando, eles chegaram numa cidade, e ali naquele momento tinha uma menina que era possuída por um demônio de adivinhação. Quando Paulo e Silas chegam, eles confrontaram aquela moça, aquele demônio que possui aquela moça. Porque eles tinham uma missão para fazer. Porque ele sabia que se ele confrontasse aquele demônio, ia vir em retaliação. Por que a retaliação? Porque ela dava lucro a 13 senhores. Porque certamente aquele espírito ia embora, ia parar de dar lucro, e aquele lucro ia afetar os 13 senhores. E ele não ia conseguir concluir a missão que ele foi fazer. Então o que ele fez? Pregou primeiro, evangelizou primeiro, anunciou o amor a Jesus primeiro, anunciou o ano aceitável do Senhor primeiro, até então chegou o momento de confrontar. Aí ele confronta aquele demônio que estava possuindo aquela mulher. Não deu outro. Ela estava de dar lucro, os 13 senhores prenderam Paulo. A Bíblia diz que eles foram presos. Em praça pública, as roupas foram rasgadas, chicoteados, pedrejados. E agora eles foram lançados no calabouço, na parte interior da prisão. O que significa o calabouço? O que significa isso? A parte interior do calabouço, que é o nível abaixo da prisão. Então os prisioneiros ficavam em cima, e esse nível abaixo é onde eles faziam suas necessidades fisiológicas e caía em cima do prisioneiro e ficava lá embaixo. Então, Paulo e Silas agora presos, amarrados, os pés pelos troncos, numa posição que eles não podiam mexer, e lançados no cárcere interior ou inferior. Agora com as costas machucadas e cheio de podridão nas costas deles caindo. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, à meia-noite, Paulo e Silas começaram a adorar o Senhor e começaram a exaltar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquela cadeia, aquele local foi uma grande explosão, porque as cadeias foram quebradas, Paulo e Silas foram libertos. Aquele carcereiro que tinha prendido eles veio e ficou desesperado, ficou com medo de morrer, saiu correndo e se suicidar. Paulo e Silas dizem: não, rapaz, calma, fica tranquilo. Prega para aquele carcereiro, aquele carcereiro é salvo, vai lá e prega para a família, e toda a família do carcereiro também é salva. No meio da adoração, no meio da perdão, no meio da imundície, no meio do dia mal, no meio da podridão, no meio do dia nojento, Paulo e Silas se posicionam como verdadeiros adoradores, e as cadeias caíram por terra. Deixa eu te contar algo. Os historiadores dizem que Paulo levou, já quebrei, né? Eu sempre faço isso. Se vira aí e me acha. Até porque me achar não é tão difícil, né? Paulo e Silas, Paulo, os historiadores dizem que Paulo levou 5 quarentenas de chibatada menos uma dos judeus. Você sabe o que significa isso? Vou explicar para você. A lei ordenava que só poderia dar 40 chibatadas no máximo de um prisioneiro. Não podia dar 40. Era o ciclo fechado em 40 chibatadas, que era o máximo. A verdade é que não era só chibatadas de um chicote comum, até porque geralmente eu não ia muito. Mas as chibatadas na ponta do chicote tinha osso, tinha ferros. E quando batia nas costas dos prisioneiros, o verdugo vinha e ia rasgando as costas do prisioneiro. A lei ordenava que poderia dar só 39 chibatadas, mas como eles queriam judiar de imagem do prisioneiro e matá-lo, quando eles não conseguiam passá-lo, quando eles morriam na primeira sequência, eles davam 39 chibatadas e voltavam para aquele prisioneiro para a prisão. E no outro dia, que a pele ainda está mais sensível, quando você machuca, você sabe que fica mais sensível a pele ainda, né? E voltava para aquele prisioneiro novamente agora, e
dava mais 39 chibatadas, não encerrava o ciclo. Os historiadores dizem que as primeiras 12 chibatadas, dentro da primeira sequência, de 39, as primeiras 12 chibatadas eram de dores terríveis, porque vinha rasgando as costas. A segunda sequência de mais 12 chibatadas era como se jogar chumbo derretido na ferida. A terceira sequência de mais 12 chibatadas, os prisioneiros muitas vezes não suportavam, eu morria na hora. Morria, desmaiava, ele morria. Não concluía a primeira. Os historiadores dizem que Paulo tomou 196 chibatadas. E ele chegou no final da conclusão da vida dele, de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque essa leve e momentânea tribulação me produz um peso enorme de glória. Aleluia! E ainda eu você querendo morar com Paulo lá no céu. É muita cara de palmas. Eu quero morar com ele na rua dele, que rua? O quê? Porque na primeira adversidade, na primeira luta, estava eu você chorando e pedindo. Estava eu você só olhando para dentro do nosso amigo. Desculpa, eu sou o anjo da igreja. Desculpa, eu quero pegar um pouco pesado, mas Deus está falando comigo. Desculpa aí, porque nós somos bons para isso. É quando o dia mal chega, eu e você sabemos muito bem pedir e pedir. Você sabe que Deus vai te abençoar quando você estiver disponível para abençoar outras pessoas. Quando você de fato começar a entender que Deus quer te abençoar para que outros sejam abençoados através da sua vida, tudo na tua vida vai mudar. O problema é que eu e você queremos isso mesmo. A gente quer namora, a gente acorda de manhã e o Senhor me dá. A gente é bom demais para isso. Mas sabe o que o Senhor quer falar comigo e você nessa festa de Pentecostes? É que chegou o momento da gente começar a inverter a situação. É começar a buscar a Deus de uma maneira diferenciada, como verdadeiros adoradores que Ele espera de mim e você. Porque a gente vem de todos os santos e a gente começa a virar crentes religiosos. Todo domingo está aqui. A cadeira, o banco da cadeira tem até a formadinha, o teu bumbum aí. Ó. Se alguém senta aí que não é as suas nádegas, a pessoa está até melhor, porque já está acostumado, o desenho aí da poltrona é a sua. Sabe, irmão, que Deus está esperando de mim e você, que a gente vai se quebrar alguns paradigmas. Começa a sair do nosso comum, começa a entrar numa dimensão diferente, começa a entrar numa posição de verdadeiro adoradores que ama a presença de Deus e que não importa as circunstâncias, não importa o desafio, não importa o dia mau, você está aqui para adorá-lo, para servi-lo, para exaltar o nome dele, para glorificar o nome dele, porque o nome dele que importa ser exaltado todo tempo na minha tua vida. Estamos em festa de Pentecostes. Pastor, mas não tem fogo de Deus, tem poder de Deus, sabe como tudo isso, mas primeiro tem a base. Vocês estão entendendo, irmão? Primeiro a revelação, primeiro entendimento, primeira adoração, para que depois venha fogo. Eu amo fogo. Eu sou da seguinte opinião: se a unção vem e eu não caio, eu pulo nela. Se a unção não vem, mas está um para fora, eu pulo nele, eu derrubo ele. O que eu quero é a presença, eu quero a unção. Mas eu entendi que Pentecostes é batismo de fogo. E batismo de fogo é um batismo que é poderoso. E é o que eu quero compartilhar com você hoje. Já estou indo no final. Você sabe quando o pastor fala que está indo no final? É uma meia hora, né? Eu estou brincando, estou indo no final. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: João Batista dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Vamos voltar. Fui abençoado agora, viu? Aprendeu. Ela podia pegar só para ela. Quando você vê, como eu no final do culto, eu dou sem camisa, só de short. Parece que eu vou fazer um espiritismo, para chamar a atenção. Se não vem um sol, é espiritismo. Ninguém quer ver Não, tem isso. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu vos batizo, João Batista dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu nem sou digno de levá-las. E ele vos batizará com o Espírito Santo e, qualquer versão que a
Esse ele fez a divisão. Então, João Batista está dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que é mais poderoso que eu, vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. Então, são 3 batismos. O primeiro batismo é o batismo das águas. É aquele batismo que você, quando se arrependeu, você deixou o passado e correu nas águas, e ali você mergulhou, deixando o passado para trás, para começar um novo tempo na tua vida. Se você não é batizado nas águas ainda, não está em tempo. Entendemos? Só você deve fazer isso. Procure seus pastores e vê o dia que ele vai aí, está programado para você descer as águas, e você desce a água, desce logo. O segundo batismo é o batismo com o Espírito Santo. Esse eu sou apaixonado dele. O batismo com o Espírito Santo, ele passa por 2 processos. O primeiro processo, quando a gente é batizado pelo batismo do Espírito Santo, é no ato da tua conversão. Nós somos seres tricotômicos. O que quer dizer isso? Nós temos corpo, alma e espírito. Corpo é essa massa. A alma, a sede das nossas emoções. É na alma que você decide se você quer servir Jesus ou não quer. É na alma que você decide se você vai tomar uma posição diante do altar ou não. É na alma, é a alma que decide. E o Espírito? O Espírito, ele te faz conexão com o Espírito de Deus. Então nós temos corpo, alma e Espírito. Quando o pecado entrou, o Espírito ele conecta com o Espírito de Deus que faz livre acesso ao Pai. Quando o pecado entrou na humanidade, o Espírito foi desconectado do homem. Por quê? Porque Deus não pactua o pecado. Então ele foi desconectado. Mas quando Jesus entrou na história, e quando o véu foi rasgado, e o livre acesso foi liberado para que eu e você pudéssemos entrar, agora não mais dentro de uma tenda, mas de fato dentro da presença. Você, no dia da tua conversão, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, no exato momento da tua conversão, se cumpre Ezequiel 36, 26, que diz assim: eu vou tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e porém dentro de vós um espírito novo. No dia da tua conversão, você foi batizado com o batismo do Espírito Santo. O batismo onde você se tornou templo e morada dele. 1 Coríntios 3,16, você se tornou templo e morada. Meu irmão, por que vocês não tem muita informação? Mas não, vocês entendem isso. Nesse exato momento, o Espírito Santo habitou dentro de você. Então você se tornou templo e morada. Foi o primeiro acesso, o primeiro momento que você teve o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que deve o poder do Espírito Santo sobre você. O poder do Espírito Santo é o segundo processo que nós passamos. O primeiro processo é na conversão. O segundo processo é aquele que exige um posicionamento meu e seu em buscá-lo. Um posicionamento meu e Deus decidir: eu quero o poder de Deus. Eu quero ser um agente transformador nessa cidade, nessa terra, dentro da minha casa, ser um instrumento na mão de Deus. Porque infelizmente tem gente que não quer. Tem gente que vai morrer atado, vai para o céu, mas vai viver uma vida medíocre aqui na terra. Pastor, não fala isso comigo não. Você deve não me chamar de medíocre. Você sabe o que significa medíocre, né? Mediano. O Senhor não te chamou só para você ter o Espírito Santo em você. O Senhor te chamou para que você seja uma vitalista nessa geração. O Senhor te chamou para que você possa ser um influenciador dessa geração. E você então precisa passar pelo segundo processo do Espírito Santo, que é, por exemplo, o dia hoje é um dia especial para isso. Nós estamos numa festa de avivamento, uma festa de Pentecostes, uma festa do poder do Espírito Santo. E como que é esse segundo momento do Espírito Santo? É quando você busca Ele, quando você quer Ele. Aí você passa pelo texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Como eu gosto disso. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, os vossos morcegos terão visões, e também sobre os servos e as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Aleluia! Então uma coisa, diga comigo, uma coisa, não, mas uma
derramarei o Espírito. Você não sei se está conseguindo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Tem gente que não quer isso. Tem gente que quer uma vida medíocre. Não é porque você está muito de fundo aí, foi mais altinho aí, eu gostei, me emocionei, né? Vocês estão conseguindo compreender a mensagem? O Senhor não te trouxe essa terra só para você ter o Espírito Santo em você. Ele te trouxe essa terra para você ser o condutor do Espírito Santo nessa terra. Só que ele vai te respeitar, né? Em todo mundo. Se você não quiser usufruir do que ele tem para você, porque você viu que tem em Joel 2, 28 e 29, ele vai derramar poder sobre nós. Nós vamos poder profetizar, nós vamos anunciar, nós vamos impor as mãos, porque isso se cumpre Marcos capítulo 16, versículos 16 e 18. Os sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios. E quando nós vamos para os enfermos, eles serão curados. Meu irmão, eu não sei se você já teve esse nível de experiência. Eu não sei se você já viveu coisas extraordinárias assim. Impor a mão na cabeça de uma pessoa, aquela pessoa ser transformada pelo poder de Deus. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de orar por um enfermo e aí naquele momento o enfermo se curar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver pessoas que estavam debaixo de ruína, pobreza e miséria, e através da adoração a vida ser transformada. É pelo poder do Espírito Santo. O Senhor não quer simplesmente só que você tenha salvação. O Senhor quer te usar nessa terra. O Senhor quer ter você como instrumento na mão dele. Agora, pastor, eu falo assim, pastor, mas a minha salvação, se eu não quiser nada de poder, se eu não quiser ser um crente medíocre, um crente mediano, eu vim só domingo na igreja, mas eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu vou para o céu. Lógico que você vai. Porque Romanos capítulo 10, versículo 9, eu não te respaldo da tua salvação. A tua salvação está respaldada em Romanos 10, 9. Se confessar com a tua boca, crer no teu coração, está salvo, está lindo. Só que é muito pouca coisa. O Senhor vai trazer algo mais para levar na tua vida. Eu estava pregando ontem, na verdade não, eu estava sendo só o condutor da minha esposa lá, mas eu já preguei lá. Em São João do Índio, Baixada Sofrida, pensa no lugar desse, você sabe. Pastora, pensa. Agora dobra, não, triplica, porque é lá. Só que eu ouvi um testemunho, meu irmão, que não tem jeito, né? Ah, é o Espírito Santo, né? Uma mãe, 3 filhos, uma escadinha, um de 2, um de 4, 3 filhos, um de 2, um de 6 e um de 12. E essa mãe, lá em São Bonitinho, onde eu estava logo. Essa mãe, ela cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Passou pelo dia mal, e que dia mal. Um belo dia, num sábado de manhã, ela levanta, eu posso mais um pouquinho? Posso, né? Ela levanta de manhã, e num sábado que era o dia tradicional, o dia da oração da igreja, 6 horas da manhã, ela ia para a igreja. Ela ficava 3 casas da igreja dela. Então ela levantou, e o filho mais velho ela levantou, ela acordou de 12 anos, que ela não era responsável, mas ela deu essa responsabilidade para ele, dizendo assim, filho, é o seguinte, mamãe está aqui do lado, aqui, ó, 3 casas daqui do lado, na igreja. Se o bebezinho acordar, você chama, mamãe vem aqui correndo. Não foi prudente, não. O marido também teve que sair, e ela foi. Quando ela acabou de sair, o mais novinho acordou. Mas o irmão todo pensativo, não deixa eu resolver. Vou atrapalhar a mamãe não. Correu até a cozinha, pegou e ele e 2 aninhos morrendo de fome, né? Estou com fome, deixa eu ir. Vou arrumar agora a solução. Encheu um jarro de água. Viu um pozinho lá em cima da janela, pegou aquele pozinho e jogou. Todo vermelhinho. Encheu de açúcar.
novo e deu o irmão do meio. Quando ela passou alguns minutinhos, aquele menininho já começou a vomitar, e aí ele, desmaiou. Ele assustou. Quando ele olhou para o lado, o irmão do meio, desmaiou, vomitou e desmaiou. E ele saiu correndo, puxou a mãe, mãe, no meio da rua, caiu. Como ele fez muito barulho, chamando a mãe, ninguém na igreja não viu, porque a igreja era do Redé, estava todo mundo ali no mano, a igreja não ouviu, mas os vizinhos olharam e foram lá, quando chegaram, viram o menino ali, correram para dentro da casa e encontraram mais os outros dois mortos, porque eles tinham acabado de tomar veneno de rato. Ele confundiu com suco, e por ter colocado muito açúcar, tirou um pouco aquele gosto amargo e trouxe um pouco mais de doce. Eles não perceberam que era veneno e agora estavam os 3 mortos. Aquele barulho, aquela bagunça, aquele movimento, chamaram o corpo de bombeiro, a ambulância, SAMU, e todo mundo, aquela bagunça, aquele movimento, toda a mãe olha, percebe aquele movimento indo para a casa dela, ela saiu desesperada, morreu a casa, ela entrou na casa. Quando ela chegou e viu os 3 filhos mortos, o médico que estava ali, olhando aquelas crianças, agarrou ela, você não vai suportar esses 3 filhos dela agora, tiraram ela de lá e ficaram um remédio muito forte dela. E por ela estar tão nervosa, entrou-se muito na corrente sanguínea, ela desmaiou. Ela desmaiou, levaram aqueles garotos lá para o IML, o hospital onde estavam os 3 crianças, aquela irmã acorda. E quando ela acaba de acordar, ela falou: cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Eu quero meus filhos, cadê meus filhos? E começaram a levar ela. Quando ela entrou, era um grande corredor. De longe assim, ela já olhou no corredor, e viu que o filho dela já estava em cima daquelas pedras. Ela desesperada, saiu correndo. O enfermeiro que estava com ela, levando ela, não descuidou. Quando ela entra onde estavam os garotos, ela fecha a porta e tranca. Ela fica sozinha lá dentro. Nesse momento, o enfermeiro falou assim: agora ela vai tirar a vida dela. Porque nenhuma mãe está preparada para despedir filhos. Não está na ordem cronológica da vida. A gente não está preparado para despedir dos pais. Não estamos preparados para despedir dos pais. Quanto mais quando inverte essa situação. Ela não vai suportar. Ela vai morrer dentro de Judas. Ele vai suicidar. Só a irmã, quando eles estavam tentando abrir a porta, ela estava lá dentro e olhando para aquele garoto. Ela foi no mais novinho. Ele olhou para o mais novinho e disse assim: Senhor, eu creio nessas coisas, meu irmão. Que isso, avivamento não faz, quando nós estamos numa vida de adoração, porque nós temos essa essência. Vocês estão entendendo uma coisa ali? Eu não estou pensando em entender. Aquela essência que foi colocada dentro de mim, dentro de você. Eu não sou daquela essência diante dessa situação. Senhor, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava adorando o Senhor. Enquanto os meus filhos estavam morrendo, eu estava na tua presença, na tua casa, te adorando e te glorificando. Eu te exalto, eu te glorifico, mas eu também chamo a existência da vida sobre o meu filho. E ela bate em nome, bate o peregrino e diz: em nome de Cristo, volte à vida. Quando ela acaba de fazer isso, aquele menino abre os olhos e começa: mãe, mas não viu importância para aquele não. Diz: não, Senhor, eu não estava só adorando e orando por ele, também por esse, mas tudo bem, ninguém ressuscita. Vai no outro, mais ele, e o outro ressuscita. Naquela manhã, os 3 filhos daquela mulher voltam à vida. Ele chegou lá de dar o nome daqueles 3 filhos. Não é possível. Eu que dei o mal da morte, eles estavam mortos. Eu falei assim: e agora, doutor? Eu falei: não sei. Tem explicação? Não tem. Depois não tem explicação. Peraí que eu vou te passar um medicamento. Alguma coisa eles têm que tomar. O médico no racional dele. Já sei que eu vou dar. Leite. Vai para sua casa e dá muito leite para eles. Porque ele vai intoxicando. Dá leite. Ela virou para o médico e disse: doutor, poxa vida, eu sou muito pobre. Eu não tenho condição de comprar leite. O médico solta aquele palavrão, irmãos.
sei lá, eu imagino. Mulher do céu. Com essa intimidade que você tem com esse Deus, de orar por esses 3 filhos ressuscitar, ora para ele mandar leite, que ele vai mandar o caminhão pipa da perna lá, que vem aqui mandar leite direto da fonte, vai mandar uma faca para você. Vai embora para casa e vai continuar adorando esse teu Deus. Esse é o poder de Deus. Eu sempre gosto de falar, quando eu estava escutando o testemunho de Poncho, o homem que tem a maior igreja do mundo. Um belo dia ele estava numa missão, pregando, e a esposa dele liga para ele, estava longe da Coreia, ela estava em outro país. Pô, vem para casa porque o seu filho Samuel está muito mal. Não tem como, eu estou em outro país. Como é que eu vou pegar? Não vou, não tem como, eu tenho que pregar. Volta que ele não está bem. Isso eu não posso. Ele chegou para Deus e falou assim: Deus, é o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui de nós dois. Vamos fazer aliança. Eu vou te adorar o tempo todo, eu vou servir tua casa. Serve a minha casa, por favor. Vamos fazer esse pacto nós dois hoje. Virou a mulher e falou assim: eu não vou, eu tenho que pregar aqui. Desligou o telefone. E pregou. Era uma sexta. Quebrou sexta, sábado e domingo. Segundo ele pega o voo e vem lá. Só que quando ele chega, ele já encontra um cenário bem diferente. O filho dele morto, só aguardando ele para ser mutado. Quando ele entra na sala, ele fala assim: dá licença, gente, por favor, saia da sala. Inclusive a esposa, por favor, retire. Fecha a porta aqui que eu preciso ter uma conversa com meu Deus. Senhor, eu combinei contigo que eu ia adorar o Senhor o tempo todo e que eu ia te servir cuidando da sua casa. O Senhor falou que ia cuidar da minha, mas eu estou diante do meu filho morto. Aí ele fala assim: Senhor, então ressuscita ele. E soltou. Aquele sopro veio e entrou nas narinas daquele garoto. Naquele momento, aquele garoto levanta e volta para a gente, e volta para cá, e volta para a vida. Meu irmão, quando a gente está disponível a servir o Senhor, Ele abre as portas e fecha as portas. Só que nós vamos passar pelo batismo de fogo. O batismo de fogo é o batismo acima do batismo que é o batismo do Espírito Santo. O batismo de fogo é um nível acima do poder de Deus, acima dos sinais das maravilhas. É acima de tudo isso. Eu creio nos sinais das maravilhas. Então eu estou crendo, estou contando para vocês. Como, por exemplo, eu gosto muito de um pregador que já morreu há muito tempo, chamado Smith Wigglesworth. Quem ouviu falar desse homem? Smith Wigglesworth. Se você orar, falar bem rápido, você tem batizado em você. Smith Wigglesworth, depois estuda, ele orou com 23 mortos, 23 ressuscitaram. Um que ele orou foi a esposa dele. A esposa Polly, a quem pregava para ele se converteu através da pregação de Polly. Polly era missionária, ele era só o cara que dava suporte para Polly. Até que um dia ele teve uma experiência com o poder do Espírito Santo. Ele vira para Deus, como eu te ensinei, ele tinha o Espírito Santo nele, mas o Espírito Santo dele não estava suficiente só com o Espírito Santo dele. Ele queria o poder, ele queria as manifestações, ele queria ser um canal de Deus. E um belo dia ele é visitado por esse poder, porque esse poder, irmão, nós somos visitados quando nós buscamos, porque ele é um gentleman. O Espírito Santo é um gentleman. Ele não entra, ele não vai para matar, roubar, destruir, onde ela vai. Ele bate na porta e pergunta: posso entrar? Posso fazer morada? Porque se você deixar, eu faço. Meu irmão. E naquele momento, o William Smith é visitado pelo poder do Espírito Santo e começa a orar. E pessoas são curadas, são transformadas, vidas são levadas ao poder do Espírito Santo. Coisa linda, você tem que ler o livro dele. Mas um especial é para a mulher. A mulher dele é muito enferma, já no final da vida. Não, muito enferma não, muito idosa. No final da vida, ela vira para o Smith e fala assim: Smith, eu estou indo embora. Indo embora para onde? Jesus está me chamando, eu vou embora. E lá eu vou ter um encontro com Jesus, que ele falou que ia me buscar. Ele não queria, ele estava aceitando. Eu não aceito, não, eu não posso viver sem você, pai. Aquela briga, aquela discussão, eu vou, não vai, vou, não vai. Ela vira para ele e fala assim: faz o seguinte,
vai, ministra. Você deu uma pregação para fazer hoje, depois volta, a gente termina esse assunto. Ele vai, ele foi, pregou, voltou. Quando ele chegou, ela estava deitada no leito, já na cama, com a mãozinha no peito. Quando os 20 chegam, se morreu. Ela não esperou. Ela não cumpriu o combinado, cumpriu. Só que na verdade ela estava acordadinha. Ela falou assim: não, gente, eu combinei com você que eu ia terminar, a gente ia terminar essa conversa. Combinei isso. Eu vim mesmo combinando só para te esperar para não decidir ir embora. E aí ele percebeu que não dava mais como negociar. Então ela fechou o olho, meu irmão. Ela partiu de Jesus. Os 20 viu que a alma dela tinha ido embora, a respiração tinha acabado, o batimento não tinha mais. Ele começou a chorar no leito, chorando. Até que por sinal, meu irmão, ele pegou o lenço e enxugou as lágrimas e disse assim: Senhor, eu não estou preparado para ficar vivo. Por favor, Deus, regresse a vida dela. Olha o voltou da mesma hora. Olha o nível de intimidade que esse homem tinha com Deus. Olha o nível de poder que esse homem tinha com Deus. Olha o nível, irmão, olha como não é você, mas olha o nível de intimidade desse homem. Olha quando olhou para ele e falou assim: Espírito, o que você fez? Ela ficou brava com ele. Porque eu já estou vendo meu Senhor Jesus e você me trouxe de volta. Ele disse: olha, eu não estou preparado para ficar vivo. Tem irmãozinho orando assim: Senhor, leva, porque o tempo dela já cumpriu. A irmãzinha está orando da mesma forma. Aí só não. Até que ele passa mais uns 5 minutos com ela e de fato ela vai embora. Mas você está entendendo o nível de intimidade que o Senhor tinha com essa mulher? É esse nível de intimidade que o Senhor está pedindo. É esse nível de intimidade que o Senhor vai levar você a viver nesses dias. Nós somos a geração do fim, nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que mais será usada pelo Espírito Santo. Não perca essa oportunidade nessa noite aqui de ser um canal condutor da presença de Deus. Não, você não perca essa oportunidade, irmão, de você ser um instrumento na mão do Senhor, sair anunciando um evangelho poderoso do Espírito Santo aí fora, não. Para que você possa sair com as mãos sobre os enfermos, aí sendo curado, você possa receber o poder da revelação, o poder dos dons de língua, você possa ver, você é um poderoso instrumento na mão do Senhor. O Senhor está te levando, está te dando essa oportunidade, mas você precisa passar pelo batismo de fogo. O batismo de fogo é um nível acima do poder de Deus. O batismo de fogo é um batismo que leva você a um nível mais poderoso. É esse que o Senhor quer com você hoje. Que batismo de fogo é esse? A Bíblia diz lá em Mateus 7, 22 e 23, que para mim é um dos textos mais poderosos da Bíblia, mais fortes. Mateus 7, 22 e 23. Para mim é um dos textos mais fortes. Então o próprio Jesus vai chegar para alguns e vão dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu fiz milagres em seu nome, eu profetizei em seu nome, eu pus as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. E o próprio Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo em você, ficou claro isso no ato da conversão. Outra coisa é você ter o poder do Espírito Santo dentro de você, e quando você busca, quando você almeja, quando você deseja, você recebe. Recebereis poder ao descer sobre vós. Está claro isso? E agora o terceiro é o batismo de fogo, que é onde o Senhor quer fechar hoje essa noite comigo e com você. O batismo de fogo não adianta só ter poder, porque aquelas pessoas que expulsaram demônios, que profetizaram, que curaram as mãos sobre os enfermos, eles foram curados, todos tinham o Espírito Santo neles. Porque ninguém expulsa demônio se não for através do poder do Espírito Santo. Ninguém profetiza algo que no primeiro momento não encaixa na realidade, mas logo depois você vê a concretização daquela profecia, se não for o próprio Espírito Santo que soprou no ouvido daquele profeta. Ninguém faz um milagre de um cadeirante chegar aqui numa cadeira de roda e depois de uma oração de poder, de fogo, ele levanta e começa a empurrar aquela cadeira de roda e leva a cadeira de roda embora, se não foi através do poder do Espírito Santo atuando na vida daquele que orou por ele. Vocês estão conseguindo compreender? Então quer dizer que aquelas pessoas que disseram: Senhor, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu orei, milagres aconteceram, o próprio Jesus vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Porque uma coisa é você ter o poder do Espírito Santo em você, outra coisa é você ter o batismo de fogo dentro de você. Qual é o batismo de fogo? É o batismo de intimidade.
em uma vida de santidade. O que o Senhor quer com você, meu querido, é intimidade. O Senhor quer ter com você é momentos não só de experiências. O Senhor quer ter com você relacionamento. E que através desse relacionamento possa criar intimidade. Que através da intimidade a gente só cria um relacionamento. E através desse relacionamento, a intimidade, através da intimidade, o Senhor quer escrever uma história com você. Então não é só derramar fogo e poder. O Senhor quer ter relacionamento com você. Vocês estão conseguindo ver? O Senhor derrama poder sobre você, mas não para te dar uma experiência, mas para que essa experiência se torne um relacionamento com Ele, e que através desse relacionamento gere uma intimidade, e que através dessa intimidade possa ser escrita uma história junto com você, uma história onde você vai anunciar o nome do Senhor, e a história junto com você criar uma história linda de poder, de revelação, de graça e de unção. Nós estamos numa festa hoje, uma festa de Pentecostes. Eu quero orar por você. Eu acho que eu já preguei demais, eu falei demais. Agora é hora de eu orar por você. Mas eu queria orar por você que entendeu a mensagem. Não menosprezando o entendimento que você teve da história, não menosprezando o que você teve de entendimento de tudo que foi falado. Não é isso. É aquilo que você entendeu, o potencial que você é na mão do Senhor, que quer colocar esse potencial para fora. Essa igreja, eu creio que essa igreja vai entrar num novo ciclo a partir dessa festa. O que o Senhor está me mostrando é que está vindo um novo tempo sobre esse ministério. Sabe que eu vim aqui com muita expectativa, não pelo mover que Deus vai trazer, pastor e pastor. Porque eu sei, eu gosto dele. Eu sei provocar. Eu sei provocar. Se eu chamar aqui, faz um. Eu sei. Mas não é isso que eu vim, eu não vim para isso. Eu vim aqui porque o Senhor me mostrou algo que quer fazer na vida de muitos aqui hoje. Para que você não seja mais um, que não seja mais um aqui fora. Porque ser mais um, irmão, olha, sinceramente, mais um não, né? Você está na geração perfeita, a geração que precede a volta de Jesus, da geração que mais será usada pelo Espírito Santo. O que eu senti hoje é que um novo ciclo está sendo estabelecido sobre esse ministério. O projeto Vida de Cunha nunca mais será o mesmo. Não porque sou eu que estou pregando, não porque veio um pastor de fora, lá de Volta Redonda, um pregador internacional de Poços de Caldas, Minas Gerais. Não é nada disso. É porque Deus resolveu trazer um ciclo. Nós estamos vivendo um ciclo como um projeto de vida, de crescimento, de avivamento. Que coisa linda, a igreja está cheia. Só que ainda não é nada perto do que Deus vai fazer. Está lindo, sabe? Essa igreja não tem muito para expandir, tem muito para fazer através da vida dos pastores e através da vida de vocês. E o que eu senti, pastor Zé e pastora, é que eu preciso orar pela liderança de vocês. Não foi nem pelo povo muito, não, me desculpa. Para você que não está na liderança, é mais entendimento mesmo. Para você sair daqui hoje e falar assim, não, eu tenho entendimento. E deixa bem, meu irmão, essa questão de unção, de poder de Deus, ela não está limitada como era no passado. No passado, quando Deus tinha um projeto realizado numa cidade, num país, numa nação, Ele levantava uma pessoa e dotava daquela pessoa com uma porção do Espírito Santo, e aquela pessoa com uma porção do Espírito Santo realizava o que Deus tinha para aquele país, para aquela cidade, para aquela nação. Assim foi com juízes, assim foi com Elias, com Eliseu, assim foi com Moisés, assim foi com Ruth, Raquel, Esther, várias mulheres. Ele usava aquela pessoa como instrumento e dotava uma pequena porção do Espírito Santo que realizava o que Deus tinha para aquela nação, para aquela cidade, para aquele momento que Deus queria agir naquela geografia. Só que hoje não é mais assim. Deus não está levantando uma pessoa. A unção não vai vir só sobre a vida do pastor e da pastora. A unção vai vir sobre a vida daqueles que querem ser usados. Mas o Senhor me colocou no meu coração para ministrar com a equipe. E eu queria muito que vocês estivessem aqui, pastores. É possível você vir aqui. E junto com os pastores, todos aqueles que estão no seu equipe principal deles. Vem aqui vocês aqui. Vem aqui hoje
eu queria também chamar os diáconos. Os diáconos se tinham que chamar não só essa liderança que está de frente, mas também os diáconos, os levitas que trabalham na casa do Senhor. Eu vejo hoje, vindo sobre a vida de vocês, a visão que eu estou tendo, pastorzão e pastora, essa eu tenho uma visão. E eu não sou de ter muitas visões, então eu não estou provocando nada. Eu não sou. Como Deus mostra, eu gosto de ser. E nós vamos louvar esse dia hoje, essa festa de Pentecostes. Como eu disse, não é porque eu estou aqui, porque Deus resolveu estabelecer isso. Sabe que a visão que eu estou tendo? Eu estou vendo uma bola de fogo muito grande, mas assim enorme, vindo dos céus, liberado da parte de Deus para esse lugar. Eu vejo Deus vindo com essa bola de fogo. Eu pergunto a Deus, que bola de fogo é essa? É a bola do poder do avivamento. É o fogo, é o batismo de fogo. Eu não sei se você compreendeu, o batismo de fogo não é batismo de rededé, de unção, de cair, batismo de fogo não. O batismo do Espírito Santo sim, é o derramar dos dons, é o poder, é a unção, é o propósito. Mas o batismo de fogo não é um nível acima. O batismo de fogo é um batismo de intimidade, em passadas de santidade. O que o Senhor quer fazer com a gente hoje, aqui com vocês, equipe, com vocês, junto com pastores de vocês, é batizar vocês com o batismo de fogo, porque o batismo de fogo traz o que é avivamento? Você quer avivamento? Avivamento é o poder de Deus. Avivamento é a emoção. Avivamento não é um paralítico sair andando aqui, empurrando a cadeira de rodas. Avivamento não é um cego enxergar. Avivamento não é 3 filhos ressuscitarem amanhã. Isso é avivamento. Isso é o poder de Deus, que por sinal eu amo muito. Avivamento é Isaías capítulo 40, versículo 4. É transformação. Avivamento é o seguinte: monte aplanado e vale enchido. É transformação. Não existe avivamento sem transformação. O que Deus vai fazer aqui com vocês é transformar vocês com o seu tempo aqui com vocês. É isso que o Senhor vai fazer aqui com vocês hoje. É transformar vocês para levar um nível de intimidade maior dele. Aquela intimidade como Moisés orou e ele intercedeu pelo povo, onde havia uma sentença sobre aquele povo, lá em Êxodo 32, havia uma sentença sobre aquele povo que tinha construído um bezerro de ouro. Moisés, Deus disse para Moisés: você acabou, Moisés, vamos começar uma história aí, Senhor. Moisés, aquela intimidade, pediu com Deus, aquele batismo de fogo, pediu com Deus, e Deus, perdoa-lhes, porque se o Senhor não perdoar, eu vou fora. Que nível de intimidade é essa? Só quem tem essa intimidade é quem é batizado com batismo de fogo, que tem relacionamento com Deus. Então a gente começa a expressar isso. Eu quero abençoar vocês, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo o Senhor primeiramente esse casal. Pai, estão aqui diante do Senhor para começar um novo tempo sobre esse ministério. A minha oração hoje é que o Senhor fortaleça eles. A minha oração hoje, o Senhor renova a unção deles. A minha oração hoje, o Senhor tira todo o peso, todo o jugo, tudo aquilo que vem distraído, que vem roubado, que vem minado, saqueado, lesado a vida deles. Ah, Deus, porque sei que enfrentam dificuldades, porque todos nós enfrentamos, Deus, mas hoje seja estabelecido esse novo tempo sobre eles, esse novo tempo de ousadia, de intrepidez, que sejam batizados por esse batismo de intimidade, Deus, e que essa igreja possa viver esse novo tempo. Pai, sejam cheios da tua presença, cheios da presença, Deus. Eu abençoe esse casal, eu abençoe esse ministério, Deus. Renova a unção deles, renova, Deus, o nível de intimidade, Senhor. Que a intimidade deles seja tamanha como foi de Moisés, ó Deus, onde o peso da oração deles transforma ambientes, muda ambientes, como naquele dia o Senhor, Moisés chegou diante do Senhor, e ali ele descendeu para aquela nação, debaixo dessa intimidade que ele tinha contigo. O Senhor mudou, o Senhor de fato, o Senhor ali não concretizou aquilo que havia dito, porque o filho havia pedido.
intimidade. A minha oração para a vida desse casal é exatamente isso. Que a oração deles serão tão fortes que o peso da oração deles será tamanha que vai influenciar uma geração fora. Essa cidade será abalada pelo poder que está vindo sobre eles. Essa cidade será abalada pela presença que eles vão carregar nessa cidade. Por onde eles andarem, pessoas vão ter que vão se submeter à unção que está sobre a vida deles. Não por vaidade, por honra, nada disso, porque vão ver o poder do Espírito Santo atuando na vida deles. Por isso eu declaro que eles sejam batizados por esse batismo, o batismo de fogo, o batismo de intimidade. Receba o batismo de intimidade em nome de Jesus. Por essa equipe linda, Senhor, que o Senhor deu a eles. Eu oro especial por essa equipe agora. Antes de orar pela igreja, eu quero abençoar essa equipe. Eu abençoo essa equipe, Deus, para que eles possam da mesma forma entrar no nível de intimidade contigo, Senhor. Abra sua boca, você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Abra sua boca. Vamos falar algumas coisas. Quero olhar nos paradigmas. Você que ora em línguas, abra sua boca. Ora em nome do Senhor Jesus. Estou diante de uma equipe linda. Uma equipe que ela é um potencial na mão do Senhor. Deus hoje começa a desenhar um novo tempo sobre a vida deles, Deus. Pai, leva esses homens, essas mulheres, ó Deus, para de fato entrarem num novo tempo. Um novo tempo onde eles vão ver os sinais acompanhando, Deus. Eu profetizo sobre eles esse batismo de fogo, Deus. E através desse batismo de fogo, os sinais acompanharão. Eles imporão as mãos sobre os enfermos serão curados, profetizarão, porão as mãos sobre os enfermos, e nada, absolutamente nada vai impedir o agir do Senhor na vida dele. Eu abençoo essa equipe. Cheios de intimidade. Cheios de intimidade. Pessoas vão parar vocês na rua para querer ver o que tem dentro de vocês. Pessoas vão chamar vocês para pregar nas casas deles. Pessoas vão chamar vocês para pôr as mãos sobre os enfermos. Pessoas vão chamar vocês para entrar em ambientes de tristeza, ambientes de frustração, ambientes de desgosto, de enfermidade. Quando vocês entrarem nesse ambiente, os ambientes serão transformados, os ambientes serão mudados. Onde havia choro, chegou o tempo da alegria. Onde havia tristeza, chegou o gozo. Onde tinha enfermidade, chegou a cura. Porque você vem com a presença, você vem com o batismo de intimidade, você entra num novo tempo de intimidade. O Senhor te levanta hoje para viver algo novo da parte dele. O Senhor te levanta hoje para viver algo da parte dele que você nunca viveu antes. Vocês estão em Pentecostes, em tempo de poder, em tempo de ser cheio do Espírito Santo. Bate o teu povo hoje com uma língua nova, Deus. Rabaxaia, cantará, labaçoia, cantará, lababás. Suas mãos vão ter fogo, suas mãos vão ter poder. O Senhor vai derramar sabedoria, inteligência, mas o Senhor vai derramar poder. Há muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Há muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem muito o Senhor fazer na tua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, igreja. Deixa eu abençoar vocês aqui. Vira para a igreja, por favor. Só vira para a igreja. Fecha aqui, fecha aqui. Não vou pedir para vocês virem para frente. Só que isso, fica aqui. Nós vamos orar com vocês. E você faça assim, se você quiser, não. Se você quiser, você fica em paz. Eu não quero, fique em paz. Porque a gente vai botar uma arma na cabeça. Mas se você quiser receber hoje o que essa equipe recebeu, vai descer as suas mãos do Senhor. O Senhor vai derramar sobre você. Pai, em nome de Jesus, libera-se.
libera sobre a tua igreja. Como tu liberaste a essa equipe, libera sobre a sua igreja, a igreja de Fúria. Deus, libera sobre esses homens, sobre essas mulheres, ó Deus. E você que está aqui na igreja, fala em língua, leva a sua voz. Faz barulho aí agora, leva a sua voz. Começa a falar em língua, começa a falar em língua, você vai ser batizado agora. Batiza o meu povo em língua, batiza, você não conhece o sinal de língua, que é falar em língua. Começa a falar em língua, é para minha finanças, é para minha emprego, é para minha saúde, eu não sei.
Você tem aí de fato, você tem aí a sua causa. Quando você plantar aqui hoje, planta dando direção a ela. Destina ela. Aqui está a minha semente hoje. É para a minha prosperidade. É com renovação. Meu irmão, hoje é dia de você plantar uma semente diante da festa de Pentecostes. Então, se tem um dia que é específico e propício para a semente germinar e dar bons frutos, é nesse dia de hoje. Aí então quer dizer que eu vou dar tudo que eu tenho hoje, não vou dar mais nada, não. Não vou fazer negócio direitinho. Então você já tem uma semente que quer plantar diante do Senhor. Aqui certamente tem Pix, né? Ah, não tem? Não tem. Tem a maquininha? Ah, tá, ok. Tem? Ah, no envelope? Ah, beleza. Então, envelopão, você escreve. Você não tem hoje uma semente. Deixa eu fazer um desafio. Você que não tem uma semente hoje, pastor, hoje eu quero muito, mas eu não tenho uma semente. Não tem mesmo. Não deixa de vir hoje. Pega o envelope. Escreve um valor que Deus colocou no seu coração. O valor é esse que Deus vai colocar no seu coração. Agora escute a voz de Deus. Porque é Deus que fala, tá? Não precisa ficar repreendendo o que o diabo está falando. O diabo jamais vai te dar um valor para você colocar aqui. Pelo contrário, o diabo quer que você não coloque nada. Escreva aí, pega um envelope. Escreva aí, pega uma caneta emprestada e disse, pastor, a minha oferta vai ser de tanto. O valor não pode dar, Deus não está falando com você. E quando você trouxer aqui, mesmo com o envelope vazio, que você não tem hoje, na primeira oportunidade, não come a semente não. Na primeira oportunidade que chegar a semente até você, com o valor que você colocou diante do Senhor, você planta essa semente, por favor. Porque semente não se come, semente se planta. Você já viu algum agricultor comer a semente? Não, ele vai comer o fruto dela. Então vem aqui, já pode ser do seu lugar, você que já tem essa semente. E você que não tem a semente, mas vai colocar um desafio diante do Senhor, escreva aí, um envelope vazio e coloque diante do Senhor, em nome de Jesus. Por favor, possa ir. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso, plante sua semente. Destina ela. Declare, dá o destino a ela. Vai, nós receba essa semente. Pai, eu estou plantando a semente diante do Senhor. Que essa semente possa crescer mesmo, Deus. Dá crescimento dos poderosos. A tua palavra diz, Deus, que ela vem 30, 60 e 100 vezes mais. Assim é diante da tua palavra. Então eu oro, Senhor. E para aqueles que hoje trouxeram a semente, não tendo a condição financeira de trazer hoje, estão trazendo de meu coração. Mas se colocar diante do Senhor essa semente, esse envelope, dê a ele essa semente. Providencie essa semente. Abençoe seus filhos, abençoe suas casas, suas famílias, abençoe sua saúde, abençoe seus lares, que eles possam prosperar em nome de Jesus. Amém. Trouxeram a semente? Deixa eu abençoar. Pai, nós abençoamos essas sementes. Que o Senhor prospere seus filhos. Que possa germinar frutos mesmo. Que eles possam trazer uma grande colheita. Em nome do Senhor Jesus. Antes de passar para o Senhor, pastorzão, só. No final do ano a gente sempre faz um desafio de oferta. Cada mês uma família faz uma oferta específica. Tem vezes que serve para cobertura espiritual demais. E esse mês esse jovem casal, João e a Karen, que vão trazer a oferta. Para você entrar debaixo dessa mesa, o que você vai fazer por eles esse mês? Vai orar por eles, abençoar a casa deles, para que a mesma bênção repouse na tua casa. Por que você vai por eles? A cada mês, pelo menos uma, duas famílias vêm e faz uma oferta e serve de cobertura espiritual para todos. Que resposta! E quem intercede entra debaixo da bênção. Você sabe que, deixa eu dar um texto bíblico para respaldar isso aí. Jó, capítulo 42, 10, diz assim: enquanto Jó orava e intercedia pelos amigos, a sorte de Jó era mutada.
Então, quando eles estão hoje colocando diante do Senhor essa semente de cobertura sobre a igreja, vocês vão estar recebendo oração. E através dessa oração, a sorte de vocês também vão ser mudadas. Olha que coisa fantástica. Pai, eu abençoo essas famílias que estão hoje diante do altar, Deus, trazendo cobertura sobre o rebanho. Muito obrigado, Deus, por esse entendimento, por essa visão maravilhosa. Abençoamos, Pai, essa casa. Abençoamos essa família. Abençoamos, ó Deus, para que eles possam, de fato, receber, Deus, as tuas promessas. Pai, eu os abençoo, que o Senhor cubra eles com o sangue do Cordeiro. Pai, na sombra do Potente. Pai, eles possam descansar em nome de Jesus. Amém. Plante essa semente aí para todo o ministério, coisa linda. Eu encerro aqui, só deixando os últimos 4 pontos. Os últimos não, os 4 pontos. Adoração, palavra, poder de Deus e adoração. Você já tinha falado de adoração. Já repeti? Mas adoração é vida com Deus. Adoração é vida com Deus. Com esses 4 princípios, não deixe de ir embaixo de fogo. Não deixe de ser verdadeiro com a tua vida. Amém? Faz assim. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo seus filhos e os filhos dos filhos. Nós vamos ver, Deus, algo ser estabelecido nesse ministério, em nome de Jesus. Amém. Então, uma salva aos homens. Só mais um minutinho, eu quero fazer a oração mais importante. A oração mais relevante. Tem alguém aqui hoje que precisa entregar sua vida para Jesus? O que é isso, gente? Entregar a vida para Jesus é ele se tornar o seu Senhor. É forte, né? O seu Salvador. Não é minha boca, é você entregar totalmente. Só para você ter coragem, você que está aqui hoje e ainda não fez isso, quem é que Jesus se tornou o Senhor da sua vida? Levanta a mão, só que diga, olha aí, como é, gente? Coisa linda isso. Eu quero fazer esse convite hoje para você que quer que Jesus seja o Senhor do tua vida, para que Ele possa reinar no seu lar, reinar na sua casa. Ele prometeu para mim e para você que a partir desse momento acabou a luta, acabou os desafios, o dia mal nunca mais chega. Não é bem isso que Ele disse, não. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas Ele também disse, olha, eu tenho de bom ânimo porque eu venci o mundo, mas Ele também disse, lá em Mateus 11:28, vinde a mim, quando estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando a gente vem para Jesus, o fardo vai para Ele, o peso vai para Ele. Lá na cruz do Calvário Ele desceu. Talvez você não entenda muito dessas coisas, mas logo você vai entender. Mas o que fica leve é viver com Jesus. Não tem mais aquele peso de opressão, de depressão, de você deitar na cama, meu Deus do céu, ficar fritando de um lado do outro, que coisa horrível isso. Eu já vivi isso. No mundo, antes de deitar, estava tudo feliz. Quando eu deitava, era só eu e o travesseiro, só eu sabia que era uma angústia, uma aflição, uma depressão. Aí eu digo que Jesus entrou na minha vida, acabou isso. Que coisa maravilhosa! Entrou a paz. Eu quero te apresentar essa paz. Eu quero te apresentar esse Jesus maravilhoso que faz isso com a gente. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Levanta sua mão que eu quero orar por você. Levanta assim, você que quer confessar Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Tem alguém aqui? Levanta a mãozinha que eu quero orar por você. Vem! Já tem festa no céu? Há uma vida já tem festa no céu. Então os anjos agora estão sambando diante de Deus, porque qual é o seu nome? A Jô entregando sua vida para Jesus. Lá você não vai chamar Jô, não. No céu tem um outro nome para você, lindo. Não vai ser Joel também, não. Vai ser um outro nome. Teu nome vai ser livre. Olha que coisa linda isso. Meu Deus do céu, Apocalipse diz que essa atitude de vocês hoje de tomar essa atitude vai ser um nome que vai respaldar a salvação de vocês. Que vocês agora vão destinar aos céus. Deixa eu ver. Se
vocês morrerem hoje, eu profetizo para vocês vão para o céu. Coisa mais. Deus abençoe você, Deus abençoe sua. Como é que se chama? Denise, Rosa e Jô. Ei, Jô, não é Jô não, tá? Agora eu quero apresentar para vocês uma família que vocês entraram hoje, uma família muito maravilhosa. Dê uma olhada para trás e veja a família que vocês têm. Queridos,